A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, mas muitos de seus segredos continuam enterrados. Documentos classificados, testemunhas silenciadas, fortunas desaparecidas. Alguns mistérios são tão profundos que desafiam a versão oficial da história. Hoje vamos mergulhar nos 5 enigmas mais perturbadores que a guerra deixou para trás. Histórias que vão te fazer questionar tudo o que você pensava sobre o conflito mais devastador da humanidade. Antes de começarmos, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece distante, mas com a sua ajuda, podemos chegar lá. Inscreva-se agora, deixe seu like e faça parte dessa história. 5. O voo de Rudolf Hess. Começamos falando sobre uma das pessoas mais relevantes e intrigantes dentro do regime nazista. Afinal, Rudolf Hess não foi um mero figurante no palco do Terceiro Reich. Era um dos mais antigos e leais seguidores de Adolf Hitler, presente desde os tempos obscuros do Partido Nazista em Munique, antes mesmo de o regime ascender ao poder. Chamado de Stellvertreter des Führers, ou vice-Führer, ele conhecia os bastidores do Reich como poucos. Era confidente pessoal de Hitler, seu escriba enquanto ele redigia o Mein Kampf na prisão e detentor de segredos que jamais foram revelados. Por tudo isso, o que aconteceu no dia 10 de maio de 1941 permanece até hoje como um dos episódios mais desconcertantes da Segunda Guerra Mundial. Imagine a cena com a mente mergulhada no caos da guerra. A Luftwaffe combatendo nos céus da Europa, cidades alemãs sendo reduzidas a escombros pelos bombardeios da RAF e o mundo caminhando para uma guerra ainda mais brutal no fronte oriental. Em meio a isso, o segundo homem mais poderoso da Alemanha nazista embarca sozinho em um caça Messerschmitt Bf-110, adaptado para longas distâncias. Não havia escolta, não havia aprovação de Hitler, e seu destino não era um campo de batalha, mas sim a Escócia, território inimigo. Hess sobrevoou mais de 1.500 quilômetros, cruzando o Mar do Norte em silêncio, sem ser detectado até os instantes finais. Quando chegou aos céus escoceses, lançou-se de paraquedas em uma fazenda nos arredores de Glasgow. Ao tocar o solo, foi prontamente capturado por camponeses e entregue às autoridades britânicas. Não portava armas, não estava em missão de espionagem. Em vez disso, apresentou-se como mensageiro da paz. Sua proposta beirava o inacreditável, um cessar-fogo entre o Reino Unido e a Alemanha. Hess dizia falar em nome do alto comando nazista e oferecia um acordo para que os britânicos deixassem Hitler em paz no Ocidente, permitindo à Alemanha concentrar todo o seu poder militar contra um inimigo em comum, a União Soviética. A resposta oficial do governo britânico foi categórica. Consideraram Hess um lunático, um traidor, um homem que teria agido por conta própria, sem qualquer respaldo de Berlim. Pouco depois, Hitler também se pronunciou, furioso e surpreso, declarando que Hess sofria de distúrbios mentais e que sua viagem à Escócia era uma alucinação individual. Mas é aí que começam os verdadeiros mistérios. Apesar da tentativa de desqualificar Hess publicamente, documentos nazistas mostram que ele teve acesso a informações ultrasecretas até o último minuto antes do voo. Suas credenciais não haviam sido revogadas. Ele teve contato com generais, cientistas e membros da elite nazista dias antes da missão. Isso levanta uma questão inevitável. Como um suposto louco, teria conseguido planejar, preparar e executar uma operação aérea tão complexa, atravessando o espaço aéreo inimigo sozinho, e ainda propor negociações de paz com os britânicos? Durante o interrogatório, Hess pouco revelou. Alternava entre períodos de lucidez e um estranho silêncio. Chegou a afirmar que havia perdido a memória, o que muitos acreditam ter sido uma encenação. O mais curioso é que até hoje, mais de 8 décadas depois, documentos britânicos sobre o caso permanecem parcialmente sob sigilo. Por quê? Teorias não faltam. Alguns historiadores acreditam que Hess carregava propostas reais dos nazistas, possivelmente articuladas com setores da aristocracia britânica que simpatizavam com o regime de Hitler ou temiam mais o comunismo soviético do que o nazismo. Outros sugerem que a missão foi sabotada no último instante ou que houve um acordo informal entre bastidores que jamais foi oficializado. Após a guerra, Hess foi julgado em Nuremberg, condenado à prisão perpétua por crimes contra a paz e trancafiado na prisão de Spandau, em Berlim, onde passou mais de 40 anos como o único prisioneiro. Em 1987, já com 93 anos, foi encontrado morto em sua cela. A causa oficial:
suicídio por enforcamento com um fio elétrico improvisado. Mas há quem diga que ele foi assassinado por saber demais. Ou que, na verdade, o homem em Spandau nunca foi o verdadeiro Rudolf Hess. Essa teoria ganhou força com relatos de familiares que diziam não reconhecer traços físicos nem comportamentais no prisioneiro. Alguns sugerem que o verdadeiro Hess teria morrido logo após o pouso na Escócia e que um sósia foi mantido em cativeiro por décadas para esconder algo muito maior. O que realmente aconteceu naquele voo solitário? O que Hess sabia? Quem ele encontrou ou tentava encontrar na Escócia? O mistério permanece sem resposta e talvez nunca seja desvendado. 4. O que aconteceu com Raoul Wallenberg? Enquanto o mundo mergulhava no caos e na barbárie, em meio a um continente dilacerado pela guerra, surgiram figuras que, mesmo cercadas pelo horror, escolheram o caminho da compaixão. Raoul Wallenberg foi uma dessas raras exceções. Um homem que, diante da crueldade absoluta, não se escondeu, agiu. E por isso seu nome se tornou símbolo de coragem moral. E também de um dos maiores mistérios não resolvidos da Segunda Guerra Mundial. Budapeste, 1944. A cidade era um pesadelo vivo. Tropas da Alemanha nazista, aliadas à milícia fascista húngara chamada Cruz Flechada, conduziam uma campanha sistemática de terror contra os judeus húngaros. Homens, mulheres, idosos e crianças eram arrancados de suas casas e enviados aos milhares para os campos de extermínio. Auschwitz estava em pleno funcionamento. Cada trem que partia da Hungria levava milhares à morte. Foi nesse cenário que surgiu Wallenberg, um jovem diplomata sueco de apenas 32 anos, enviado a Budapeste com a missão oficial de proteger os interesses da Suécia neutra. Mas ele fez muito mais do que isso. Em vez de permanecer seguro atrás das paredes de uma embaixada, Wallenberg se lançou ao coração do inferno com uma única arma: a diplomacia. Utilizando sua posição e imunidade, Wallenberg criou um sistema de salvação engenhoso e audacioso. Produziu milhares de Schutzpass, passaportes de proteção que colocavam os portadores, judeus húngaros, sob a proteção da Suécia. Eram documentos com aparência oficial, que em muitos casos não tinham valor legal, mas eram respeitados graças à influência que Wallenberg construiu com subornos e pressões diplomáticas. Ele não apenas entregava documentos, organizou casas protegidas identificadas com a bandeira sueca que funcionavam como refúgios seguros, confrontava comboios de deportação, subia nos trens para arrancar judeus das garras dos soldados da SS, ameaçava oficiais com represálias diplomáticas e fazia tudo isso desarmado, muitas vezes sozinho, enfrentando a morte cara a cara. Estima-se que entre 20 e 100 mil judeus foram salvos graças às ações diretas ou indiretas de Wallenberg. Em janeiro de 1945, com o Exército Vermelho às portas de Budapeste, os nazistas iniciavam a retirada. A cidade, devastada, estava prestes a ser libertada. Wallenberg, ao que tudo indicava, havia cumprido sua missão. Era esperado que, com a chegada dos soviéticos, a situação melhorasse, mas foi exatamente nesse momento que o enredo deu uma reviravolta sombria. No dia 17 de janeiro de 1945, Wallenberg partiu em um carro oficial rumo ao quartel-general soviético na cidade de Debrecen. Sua intenção era clara: coordenar ajuda humanitária para os sobreviventes e evitar represálias soviéticas contra judeus e civis. Ele nunca mais foi visto. O que aconteceu nas horas ou dias seguintes ainda é um mistério envolto em silêncio e contradições. Inicialmente, os soviéticos alegaram desconhecimento. Depois, admitiram que Wallenberg havia sido preso pela NKVD, a polícia secreta stalinista. Motivo? Supostas atividades de espionagem para potências ocidentais. Anos mais tarde, em 1957, o governo soviético afirmou que Wallenberg havia morrido de um ataque cardíaco em 1947, na infame prisão de Lubyanka, em Moscou, um centro de tortura e desaparecimentos. Mas os soviéticos nunca apresentaram o corpo, nem provas concretas, apenas uma declaração oficial e o silêncio. Mas esse não foi o fim da história. Pelo contrário, foi o início de décadas de rumores, testemunhos inquietantes e teorias perturbadoras. Ao longo dos anos, ex-prisioneiros do Gulag começaram a relatar que haviam visto um estrangeiro sueco detido em diversas prisões soviéticas. Uma testemunha afirmou ter falado com Wallenberg em 1959. Outra dizia tê-lo visto em 1975.
Relatos surgiram até mesmo nos anos 1980, sempre descrevendo um homem idoso, educado, que dizia ser diplomata sueco e que desaparecia em seguida, transferido ou silenciado. Por que manter um homem como Wallenberg em cativeiro por décadas? Uma das teorias mais aceitas por historiadores é a de que Stalin desconfiava que Wallenberg fosse um espião ligado aos Estados Unidos ou ao Reino Unido, disfarçado de diplomata. Outra hipótese, ainda mais delicada, sugere que Wallenberg teria obtido informações embaraçosas sobre a colaboração soviética com os nazistas antes da invasão da URSS, revelações que Moscou jamais poderia permitir que viessem a público. O governo sueco pressionou por respostas durante quase meio século. Nenhum resultado concreto. E ainda hoje, documentos-chave sobre o caso permanecem classificados nos arquivos da antiga União Soviética. A Rússia contemporânea, sob Vladimir Putin, mantém a postura de silêncio, negando conhecimento, ocultando informações ou simplesmente ignorando os apelos por transparência. Raoul Wallenberg, o homem que enfrentou Hitler com coragem e astúcia, que salvou milhares do genocídio, foi engolido pelo sistema de terror de Stalin, um herói humanitário que escapou do nazismo, apenas para desaparecer nas sombras do comunismo. Será que ele morreu sozinho, em uma cela fria em Moscou? Será que viveu décadas como prisioneiro, esquecido pelo mundo que ele tentou salvar? A verdade permanece oculta, atrás de celas, arquivos secretos e um silêncio que já dura mais de 80 anos. 3. O Tesouro de Yamashita. Filipinas, 1945. O Império Japonês estava em colapso. Batalha após batalha, os aliados avançavam pelas ilhas do Pacífico e as tropas imperiais recuavam sob o peso de sua própria destruição. No centro desse cenário apocalíptico, um homem, o general Tomoyuki Yamashita, conhecido como o Tigre da Malásia, mantinha um último segredo, talvez o mais valioso de toda a guerra. Durante os anos de ocupação japonesa no Sudeste Asiático, uma verdadeira operação de saque sistemático foi conduzida sob ordens de Tóquio. Em dezenas de países, da Malásia ao Vietnã, de Singapura à Birmânia, monumentos, bancos centrais, templos milenares e palácios reais foram esvaziados de seus tesouros. Ouro em barras, moedas raras, pedras preciosas, artefatos religiosos, joias da realeza e relíquias budistas acumuladas ao longo de milênios foram embarcados e levados às escondidas. Calcula-se que bilhões de dólares em valores atuais tenham sido confiscados. Mas o que fazer com tamanha fortuna em meio a uma guerra prestes a ser perdida? Segundo a lenda, e para alguns, segundo documentos reais, Yamashita foi o encarregado de esconder esse tesouro, não em Tóquio, não em navios tentando escapar pelo Pacífico, mas sim nas profundezas das Filipinas, um território estratégico e repleto de montanhas, cavernas naturais e minas abandonadas. Com a ajuda de engenheiros militares japoneses e, segundo relatos, até mesmo prisioneiros de guerra forçados ao trabalho escravo, Yamashita teria supervisionado a criação de centenas de túneis, galerias subterrâneas e compartimentos ocultos, onde os tesouros foram armazenados em segredo absoluto. Mas não se tratava apenas de esconderijos, eram armadilhas mortais. Os túneis, contam os sobreviventes, eram protegidos por sistemas engenhosos de defesa, câmaras com gás venenoso, passagens programadas para desabamentos, salas que se inundavam com água ou lama ao menor erro, e falsos corredores para confundir intrusos. E o mais macabro, os trabalhadores que construíram os esconderijos foram sumariamente executados ao fim da obra, para garantir que ninguém revelasse a localização das entradas. Quando os americanos retomaram o controle das Filipinas em 1945, Yamashita foi capturado e levado a julgamento por crimes de guerra. Ele foi condenado e executado no ano seguinte, em 1946, por sua responsabilidade nos massacres cometidos por tropas japonesas. Mas há quem diga que a verdadeira razão de seu silêncio até a morte não foi a honra militar, e sim a guarda de um segredo colossal. Diz a história que Yamashita levou consigo para o túmulo a localização exata da fortuna. Ou será que não? Por décadas, caçadores de tesouros, aventureiros, ex-soldados e até governos vasculharam o território filipino em busca do chamado Ouro de Yamashita. Explosivos, escavações ilegais e até tecnologia de satélite foram usados para tentar encontrar pistas. Muitos morreram tentando, outros garantem que chegaram perto, mas sempre algo os impediu de prosseguir.
No entanto, documentos desclassificados nas últimas décadas sugerem algo ainda mais inquietante. E se parte do tesouro não estivesse perdido, mas sim encontrado? Há quem afirme que a inteligência militar americana, especialmente nas primeiras ações da OSS, precursora da CIA, descobriu ao menos parte da fortuna enterrada. Segundo essa teoria, a informação foi mantida em segredo absoluto, e o ouro, sujo de sangue, dor e saque, foi utilizado para financiar operações clandestinas durante a Guerra Fria. Seria essa a origem de recursos não rastreáveis que alimentaram golpes de Estado, guerras por procuração, campanhas de espionagem e redes de influência anticomunistas ao redor do mundo? A teoria ganha força quando se olha para um nome: Ferdinand Marcos. Em 1986, o ditador filipino foi finalmente deposto após mais de 2 décadas de poder autoritário. Ao deixarem o país, as autoridades descobriram que Marcos e sua família haviam acumulado uma fortuna estimada em bilhões de dólares. Um valor que não podia ser justificado por salários, negócios ou propriedades declaradas. Seria coincidência? Muitos acreditam que Marcos encontrou parte do ouro de Yamashita e usou os recursos para alimentar seu império pessoal de poder, luxo e repressão. Outros vão além e afirmam que Marcos teria sido cúmplice dos americanos, ajudando a encobrir a verdadeira origem do tesouro em troca de sua parte. E quanto ao resto? Estaria ainda escondido nas entranhas das montanhas filipinas, guardado por armadilhas, túneis esquecidos e maldições não ditas? Até hoje, novas escavações são feitas às escondidas. Milionários, militares aposentados e aventureiros de toda parte continuam chegando às Filipinas, alguns movidos pela ganância, outros pela obsessão de resolver um enigma histórico que parece não ter fim. Entre mito, silêncio, ganância e segredos de Estado, o tesouro de Yamashita permanece como uma das maiores fortunas desaparecidas da história e talvez uma das mais perigosas. Antes de revelarmos os próximos mistérios que ainda desafiam os historiadores, aproveite esse momento para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos obscuros, documentos esquecidos e histórias que poucos têm coragem de contar. E se você está gostando desse mergulho nos segredos da Segunda Guerra, comente aqui embaixo. Quero mais histórias. Tudo pronto? Então vamos conhecer o top 2 dessa lista. 2. O ouro de Himmler, Heinrich Himmler. O nome sozinho é suficiente para evocar o terror absoluto da máquina de morte nazista. Comandante supremo das SS, criador da Gestapo, arquiteto do Holocausto, foi ele quem transformou o assassinato em burocracia. Organizou trens, construiu campos, criou tabelas e planilhas para calcular a morte em escala industrial. Mas Himmler não era apenas um ideólogo do extermínio, era também um criminoso meticuloso, movido por ambição, controle e uma busca obsessiva por poder, inclusive pelo poder financeiro. Enquanto milhões eram exterminados, Himmler conduzia uma operação paralela de saque calculada, fria e organizada com a mesma precisão com que administrava a morte. Era um roubo sistemático. Dentes arrancados dos cadáveres judeus, ouro fundido em lingotes, joias confiscadas nos guetos, obras de arte saqueadas de museus em Paris, Varsóvia, Viena, relíquias que atravessaram fronteiras em caminhões militares, sendo etiquetadas, numeradas e redistribuídas entre a elite do Reich. As SS não apenas matavam, elas roubavam com eficiência mecânica. Por trás das linhas de frente, outro plano macabro ganhava forma: a Operação Bernhard, uma das maiores tentativas de falsificação da história. Prisioneiros judeus especialistas em impressão e gravura foram forçados a produzir milhões de libras esterlinas falsas, com o objetivo de desestabilizar a economia britânica. Parte do dinheiro falso teria sido usado para comprar ouro, financiar espionagem e alimentar contas secretas espalhadas pela Europa. Mas quando a guerra começou a virar, quando o Terceiro Reich começou a ruir sob os avanços soviéticos e aliados, Himmler percebeu que seu império de sangue estava condenado. E então veio a pergunta crucial: o que fazer com toda a fortuna maldita? Nos últimos meses do conflito, já em 1945, Himmler e seus homens passaram a movimentar grandes quantidades de ouro, joias, dinheiro e documentos comprometedores. Tudo precisava desaparecer, não poderia cair nas mãos dos aliados.
E assim nasceu uma rede de esconderijos espalhada por toda a Europa, em minas de sal abandonadas, túneis, florestas e lagos profundos. Um dos locais mais emblemáticos é o misterioso Lago Toplitz, encravado nos Alpes austríacos. Frio, remoto, de difícil acesso, esse lago tornou-se o centro de dezenas de expedições. Ao longo das décadas, mergulhadores descobriram ali documentos falsificados, máquinas de impressão, caixas lacradas, tudo ligado à Operação Bernhard. Mas o ouro nunca foi encontrado. O que mais estaria escondido sob aquelas águas escuras? Algumas teorias sugerem que, além da fortuna, o lago guarda documentos explosivos, listas secretas de colaboradores nazistas em países neutros, rotas detalhadas de fuga, planos para um possível renascimento do nazismo, o chamado Quarto Reich. Verdades que nunca poderiam vir à tona sem abalar governos inteiros. Mas o mistério não para por aí. Relatórios confidenciais, investigações de pós-guerra e testemunhos isolados apontam para algo ainda mais sombrio. Parte da fortuna de Himmler poderia ter financiado a fuga dos próprios criminosos de guerra nazistas após o colapso do Reich. A famosa Rota das Ratazanas, organizada com a ajuda de redes católicas, simpatizantes nazistas e até agentes ocidentais anticomunistas, permitiu que centenas de oficiais das SS escapassem da justiça e reconstruíssem suas vidas na América do Sul. Adolf Eichmann, na Argentina. Joseph Mengele, no Brasil. Klaus Barbie, na Bolívia. Fugas caras, organizadas, protegidas. Quem pagou por isso? Muitos acreditam que foi o ouro de Himmler que comprou o silêncio, os documentos falsos, os passaportes, os barcos, os esconderijos e os cúmplices. Um pagamento em sangue, transformado em liberdade, em impunidade. Himmler, pessoalmente, nunca enfrentou um tribunal. Capturado pelos britânicos em maio de 1945, mordeu uma cápsula de cianeto escondida no canto da boca e morreu em minutos. Mas a fortuna que deixou para trás, seja enterrada, seja transferida secretamente para contas internacionais, nunca foi completamente rastreada. Até hoje, investigadores, historiadores e caçadores de tesouros vasculham minas nas montanhas da Alemanha, florestas da Polônia, cavernas da Áustria, tentando encontrar vestígios do ouro perdido, um ouro amaldiçoado, encharcado do sofrimento de milhões, um símbolo do saque, do horror e da impunidade. Alguns desses tesouros continuam ocultos, protegidos por juramentos de morte, por redes de silêncio ou pelo esquecimento proposital. Outros talvez nunca tenham existido, ou talvez tenham sido usados, lavados e incorporados ao sistema financeiro mundial, sem que jamais saibamos. 1. Adolf Hitler realmente morreu em Berlim? 30 de abril de 1945, por volta das 15h30. Berlim está em chamas. Explosões sacodem a cidade a cada minuto, enquanto o Exército Vermelho avança, implacável, rua por rua. A capital do Terceiro Reich está em ruínas, mergulhada no caos, na fumaça e no desespero. Nos subterrâneos da chancelaria do Reich, cercado por escombros e fantasmas de uma guerra perdida, Adolf Hitler se prepara para o ato final. Dentro do bunker, o ar é denso, abafado e impregnado de medo. Ao seu lado, Eva Braun, com quem se casara há apenas um dia, aperta entre os dentes uma cápsula de cianeto. Hitler empunha uma pistola Walther PPK. Ele sabe que não há saída, a rendição é impensável, o julgamento inaceitável, o suicídio inevitável, um disparo é ouvido pelos corredores de concreto armado. Ou será que não? De acordo com os relatos oficiais, Hitler havia deixado instruções claras. Nenhum traço de seu corpo poderia ser encontrado. Ele temia ser capturado e exposto como Mussolini, cujo cadáver fora pendurado de cabeça para baixo em praça pública. Por isso, ordenou que seus restos mortais e os de Eva fossem imediatamente incinerados. Rochus Misch, guarda-costas e operador do bunker, e Martin Bormann, seu secretário pessoal, teriam cumprido essas ordens. Os corpos foram levados às pressas até o jardim da chancelaria, banhados com gasolina e incendiados sob intenso fogo inimigo. Mas é justamente nesse ponto que a história começa a desmoronar. Foram os soviéticos que chegaram primeiro ao local, e o que encontraram, ou deixaram de encontrar, deu origem a uma onda de especulações que atravessaria décadas. Estranhamente, Moscou nunca apresentou provas conclusivas da morte de Hitler. Nenhuma fotografia, nenhum fragmento reconhecível, nenhum testemunho incontestável. Em vez disso, veio o silêncio. E depois, a dúvida.
O próprio Stalin, numa jogada geopolítica hábil e perturbadora, começou a semear incertezas. Em reuniões com Churchill e Truman, sugeriu que Hitler poderia ter escapado. Não era apenas desinformação, era uma estratégia. Ao lançar sombras sobre o paradeiro do Führer, os soviéticos alimentavam teorias, confundiam os aliados e mantinham o controle sobre a narrativa. Durante anos, a União Soviética afirmou ter em seu poder fragmentos do crânio de Hitler. Mas em 2009, testes de DNA conduzidos por cientistas norte-americanos revelaram algo surpreendente. Os ossos eram de uma mulher com menos de 40 anos. Hitler tinha 56 quando teria morrido. Se aquele crânio não era dele, de quem era? E o que aconteceu com os verdadeiros restos mortais? A ausência de provas definitivas abriu caminho para hipóteses e investigações oficiais. Documentos desclassificados do FBI mostram que os norte-americanos consideraram seriamente a possibilidade de que Hitler tivesse fugido da Alemanha nos últimos dias da guerra. Relatórios confidenciais registram supostos avistamentos do ditador em diferentes pontos do mundo. A atenção logo se voltou para um destino recorrente em fugas nazistas, a América do Sul. Em 1945, submarinos alemães foram vistos na costa da Patagônia e alguns deles chegaram a se render semanas após o fim oficial do conflito. Na região dos Andes, surgiram vilarejos e colônias onde se falava apenas alemão, muitas vezes isoladas e avessas à presença de forasteiros. Em cidades como San Carlos de Bariloche, na Argentina, e em áreas remotas do Paraguai, várias testemunhas alegaram ter visto um homem idoso, de olhar penetrante, bigode aparado, tremores na mão esquerda e uma cicatriz inconfundível na testa, traços compatíveis com Adolf Hitler. Em um hospital rural, uma enfermeira afirmou ter atendido um paciente que se identificava como Adolf Leipzig, discreto, educado, reservado, mas os sinais estavam ali. Coincidência? Mentira deliberada? Obsessão coletiva alimentada por décadas de propaganda? Não há resposta definitiva. O que se sabe é que a Rota das Ratazanas, essa rede clandestina de fuga organizada por simpatizantes nazistas, realmente existiu e funcionou. Monastérios católicos, documentos forjados da Cruz Vermelha, passaportes emitidos sob identidades falsas e conexões no Vaticano permitiram que centenas, talvez milhares, de criminosos de guerra escapassem da Europa. Adolf Eichmann e Josef Mengele são apenas dois exemplos. Se eles conseguiram, por que Hitler não poderia ter conseguido também? Mesmo hoje, 80 anos depois do colapso do Terceiro Reich, as perguntas continuam martelando historiadores, investigadores e curiosos. Por que Stalin nunca divulgou provas irrefutáveis? Por que documentos soviéticos sobre o caso ainda estão em arquivos confidenciais? Por que o FBI continuou investigando a possibilidade de fuga até os anos 1970, mesmo após declarações oficiais de que Hitler estava morto? A maioria dos estudiosos acredita, com base em relatos de testemunhas e nas evidências disponíveis, que Hitler morreu naquele bunker. Mas a ausência de provas sólidas deixou espaço para algo que atravessa fronteiras, desafia o tempo e resiste à lógica: a dúvida. Talvez a pergunta mais importante não seja se Adolf Hitler morreu em Berlim, mas sim, por que, quase um século depois, o mundo ainda se recusa a enterrar esse mistério? Esses foram apenas alguns dos segredos que a Segunda Guerra Mundial ainda guarda nas sombras. Mas muitos outros permanecem enterrados, esperando para serem revelados. Se você quer continuar explorando os bastidores mais obscuros da história, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu gostei. Isso nos motiva a trazer mais relatos que o tempo não pode apagar. E conta pra gente nos comentários: qual desses mistérios mais te surpreendeu?